loucamente essa entrega, porque a fé, segundo Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, transporta montanhas. E em nome de Deus, de Jesus, dos mentores espirituais dessa casa, que todos nós possamos sentir agora o cuidado, o acalanto, o acolhimento e o abraço de Jesus e de sua equipe, dos mentores espirituais dessa casa, que possamos sentir a serenidade, a paz, e que possamos, de verdade, encontrar a serenidade, o colo e o aconchego do nosso modelo guia, que possamos sentir no fundo da nossa alma que não é necessário preocupações, que Jesus e sua equipe já tomou providências para que o melhor aconteça. Aproveitamos o momento para pedir ainda que sejamos maduros o suficiente para compreender a parte que nos pertence, compreender quais passos precisamos dar, porque a espiritualidade amiga está sempre disposta a ajudar. Nós é que precisamos estar abertos, nós é que precisamos confiar. Fé é entrega, fé é pisar sem ver o chão, com a certeza de que teremos o degrau abaixo dos pés, com a certeza de que todo sofrimento tem dia e hora para acabar. E em nome de Deus, de Jesus, dos mentores desta casa e de cada um de nós aqui presentes, nós pedimos permissão para iniciar os trabalhos de hoje, pedindo ainda que as vibrações de amor possam chegar até a Solange, nossa palestrante da noite, e que saibamos nós de bem aproveitar cada ensinamento, cada vibração, para que possamos voltar para os nossos lares, alimentados no espírito, alimentados no coração. Obrigada, que assim seja. Sou uma engenheira trabalhadora da casa e trouxe o tema de hoje, Espiritismo e Mediunismo. É uma estudiosa da doutrina, uma palestra maravilhosa, vamos vibrar. Não alimenta a expectativa. Vamos lá. Como diz o nosso querido irmão André Luiz, que psicografou, quem psicografou foi Chico Xavier. Valdo Vieira também se utilizou várias vezes. Na Academia do Evangelho, somos todos aprendizes, na escola do Evangelho. E nós aprendemos com os nossos pequeninos, quem tem filhos pequenos pode compreender isso também. Quem é avô, tio, que cuida, como nós podemos aprender com os nossos pequenos, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos idosos, ou seja, em qualquer faixa etária, em qualquer momento da existência, da vida, nós estamos aprendendo. Se estamos abertos ao aprendizado, se estamos fechados, repudiamos, não acolhemos aquela oportunidade de desenvolvimento. Mas estamos receptivos, temos, como o mestre falou, olhos de ver, ouvidos de ouvir ou capacidade de perceber.
Muito boa noite, então. Que a paz desse Mestre Jesus, que é a nossa diretriz, que é o nosso guia, que é o nosso farol, possa nos orientar nas colocações da noite de hoje e que possamos todos nós sairmos daqui melhores do que chegamos, levando esse alento que os bons espíritos nos propiciam por essa psicosfera, que é a atmosfera espiritual que nos envolve aqui e em qualquer outro lugar, mas aqui na Casa Espírita, destinada ao bem, qualquer instituição destinada ao bem, qualquer templo, oficina do bem, a Casa Espírita é uma oficina do bem, nós encontraremos um ambiente espiritual favorável ao nosso reequilíbrio, à nossa reharmonização, à recuperação da nossa saúde mental, emocional, espiritual, que irá se refletir no nosso corpo físico, propiciando também isso. O que é mediunismo? Mediunismo tem a ver com mediunidade. Mediunidade tem a ver com médium. Então, são 3 termos que é importante conhecermos a diferença. Mediunismo é o fato, é a comunicação que acontece dos espíritos. O médium é o intermediário, a criatura encarnada, meio, ponte, por isso o nome médium, que está no meio, entre o outro encarnado que irá receber, será o destinatário de uma determinada mensagem. Então, nós temos o mediunismo, que é a comunicação, nós temos o médium, nós temos o agente ou autor da comunicação, que é o espírito, o ser desencarnado, e nós temos a faculdade, que é a mediunidade. Então, a faculdade, ela está ali, em stand-by. Mas o mediunismo, a comunicação só vai acontecer pela iniciativa de um ser desencarnado. Por isso que o médium, ele não pode prometer que vai promover tal ou tal fenômeno, comunicação, num dado dia, num dado momento, horário, em dado lugar. Ah, tem um programa de televisão que quer me filmar como é que faz meu trabalho, como é que eu realizo, vou marcar. Será que ele pode prometer? Já tive a oportunidade de ver no programa de televisão, certa feita, não era uma instituição espírita, uma situação dessa, em que a médium prometeu que iria promover aquele determinado fenômeno e naquele momento não aconteceu. De outra feita, nós vemos Divaldo Pereira Franco em comunicações que estão aí postadas, publicadas na internet, que o médico desencarnado que trabalhou aqui no Brasil, esteve encarnado no Brasil na sua última oportunidade, Bezerra de Menezes, tem nos trazido várias comunicações pela via da fala, psicofonia se chama. Temos na internet postadas várias orientações desse mestre da espiritualidade, Dr. Bezerra de Menezes, na última encarnação médica aqui no Brasil. Temos também descrições em livros de visitas feitas a Chico Xavier. Então, autorizada a gravação ou assistência por aqueles irmãos pela espiritualidade que o assistia. Mas é diferente, nós vamos entender como foi a mediunidade praticada por Chico Xavier, a praticada por Divaldo Pereira Franco e a praticada por outras pessoas, que muitas vezes não são espíritas, ou que mesmo em se dizendo espíritas podem cair em erro. A mediunidade é algo que o espiritismo inventou? Já nos perguntamos isso? Há muita confusão às vezes. Por quê? Porque se atribui que, por exemplo, já ouvimos isso também, por que a Federação Espírita não se manifestou ainda com relação à atuação de determinado médium que promovia curas aqui no nosso país? Ah, por que a Federação não se manifesta? Por quê? Aquele médium é espírita? Primeira pergunta. Aquele médium pertence a uma instituição espírita? Aquele médium segue as diretrizes kardecianas
para a prática da mediunidade? Mediunidade, o que é? Nós vamos encontrar em um livro dos médiuns o conceito trazido por Allan Kardec. Livro dos médiuns, segundo livro da codificação espírita, na questão 159. Ele vai dizer o que é o médium. E nós vamos entender o que é a mediunidade. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a presença dos espíritos, é por esse fato médium. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Por isso podemos dizer que pouquíssimas, raríssimas criaturas não têm dela algum rudimento. Diante desse fato, pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, um grau pode ser bem grande, bem alto, e pode ser ínfimo. É o que ele vai completar, finalizar esse conceito. Por isso que podemos dizer que todos são mais ou menos médiuns, que sentem muito a presença dos espíritos, ou que não sentem quase nada, que sentem esporadicamente, que às vezes sentem só, parece que passou alguém por trás de mim, parece que passou alguém e eu senti um ventinho, ou eu senti um perfume, eu senti alguma coisa qualquer e aquilo foi tão rápido, mas eu senti. É isso que Allan Kardec está dizendo. Eu senti. Pode ser raríssimas vezes, pode ser num grau ínfimo. É mediunidade. Como tem aquele outro que vai sentir ostensivamente, vai sentir muito, que escuta, que vê, que sente a presença, às vezes sente até a respiração, como se fosse a respiração próxima. Já não aconteceu com alguns ou muitos de nós? Percebemos a presença dos espíritos de alguma maneira. Essa percepção é mediunidade, que varia em inúmeros graus e tem vários tipos. Então, ela é uma faculdade natural. É isso que se chama mediunidade natural. E se manifesta também pela intuição. Eu vou orar, eu encarnado aqui, porque é característica do espírito encarnado a mediunidade. Nós vamos colocar assim para facilitar o nosso entendimento. Então, é a comunicação entre seres que vivem em dimensões diferentes. O encarnado está na dimensão física, o desencarnado está na dimensão espiritual, no mundo espiritual. Há essa comunicação, esse intercâmbio. Então, uma faculdade que favorece isso. É como um sexto sentido. Como nós interagimos com o mundo. Nós vemos, nós ouvimos, nós sentimos o cheiro, nós sentimos o gosto, nós percebemos o mundo pelo tato e também pela mediunidade. E para que Deus deu isso para o ser humano? Para diversão? O surgimento do Espiritismo veio a partir das mesas girantes, cujo objetivo era especialmente de diversão. Mas é esse o objetivo da mediunidade? Não é. À luz da doutrina espírita, nós vamos aprender que não é. Mas foram fatos que chamaram a atenção do codificador da doutrina espírita, pseudônimo Allan Kardec, professor à época, e que ele foi observar e pesquisar. E fruto do seu trabalho foram os livros que nós chamamos da codificação espírita, e justamente no segundo livro dos médiuns nós vamos encontrar as diretrizes, orientações para a prática mediúnica segura. O que é a prática mediúnica segura à luz do Espiritismo? É a mediunidade com Jesus. Jesus estará presente no atendimento, na assistência feita por meio da mediunidade, cujo propósito, cujo fim é uma palavra só, mas que nós podemos gravar. É o bem. A mediunidade objetiva o bem, o nosso e de quem nós vamos ser instrumentos de atendimento. Quantas pessoas foram consoladas pela psicografia
Xavier. Quantas mães tiveram notícias, pais dos seus filhos desencarnados, que muitas vezes foram em acidentes ou por alguma doença, mas foi de uma forma inusitada, abrupta. Filme As Mães de Chico Xavier traz alguns exemplos, pouquíssimos atendimentos feitos pela mediunidade de Chico Xavier. O filme que trata da biografia dele também, a série eu não tive a oportunidade de assistir, mas talvez traga alguma coisa, é maravilhosa. A série que atualmente está veiculada onde, Ana? Na Star Plus. Star Plus. Então, o propósito da mediunidade é esse. Por aí nós já vamos tirando algumas conclusões. Visa o bem. Então, qualquer prática em que nós busquemos os espíritos para prejudicar alguém, não é mediunidade à luz do espiritismo, é qualquer outra coisa. Não tem a diretriz espírita. Essa é a primeira. Gratuidade. No Evangelho nós temos um capítulo que é o 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, no Evangelho segundo o Espiritismo. Diretriz do Cristo. Nós não podemos comercializar, porque ela diz ao bem. O bem é para chegar a todos, ao maior número de pessoas possível. Daí a dica de Jesus, olha, vossos filhos profetizarão, vossos idosos também, falarão inúmeras línguas para que as bênçãos, para que as orientações, os esclarecimentos cheguem ao maior número de pessoas. Não é comércio, sempre gratuidade. E mais além do que não cobrança material, nada de presentes, nada de dinheiro, também nada de bajulações, nada de coisas que vão estimular o orgulho e a vaidade, nada disso. Porque esse vem da parte do médium, que são os cuidados que ele deve ter na prática da sua mediunidade, porque ele não é o autor. Ele não é o autor, então ele vai levar o mérito, os louros de algo que não foi ele que fez. Uma mensagem pode ser maravilhosa, ele não é o autor, ele foi o quê? A ponte, o intermediário. Então, às vezes é uma equipe de espíritos trabalhando, e muitas vezes para um espírito vir se comunicar, ou às vezes, olha, a complexidade é grande, é todo um preparo. Quantos que são trazidos, está lá os parentes esperando uma mensagem, querem alguma coisa. Nós vimos isso nos tratamentos, nas assistências feitas por Chico Xavier. Quantos buscavam? Mas o telefone, como ele mesmo dizia, toca de lá para cá, não é daqui para lá. Nós podemos pedir, mas às vezes o espírito não tem condição de se comunicar. Ele está em tratamento, ele está com outros compromissos, ou ele não vai ter condição psíquica, emocional, de um contato mais próximo com seus parentes. Tem inúmeras circunstâncias relacionadas ali, que às vezes nós não compreendemos, achamos, não, então, o teu plano é só se comunicar, só vir e transmitir uma mensagem. Não é assim. Não é simples assim, pelo contrário, é complexo. Mas existe a orientação dos benfeitores. Então, todo aquele que sente num grau maior ou menor é por esse fato médium. Ela foi nos dada, essa faculdade, para o bem. E aqui no capítulo 26, Allan Kardec vai nos trazer ele sintetizou em 3 eixos os benefícios da mediunidade para a humanidade. Primeiro eixo, instrução dos homens, ou educação dos homens. Segundo, mostrar a eles o caminho do bem. Terceiro eixo, conduzi-los à fé. Quando nós estamos com os nossos pequenos, nós vendo o desenvolvimento, as fases, nós queremos o que eles conquistem cada vez mais autonomia, independência, para poderem se virar por si mesmos, não dependendo mais de ninguém, para comer, para se vestir, para tomar banho, para fazer as coisas. É assim que os espíritos nos tratam. Pedagogia espírita, pedagogia do bem.
nos auxiliar no nosso desenvolvimento, educação, para que nós trilhemos o caminho do bem, as diretrizes do Cristo. É aí que se sustenta o pilar da religiosidade do Espiritismo, no Evangelho de nosso Senhor Jesus, e conduzir-nos à fé. A Ana falou da fé na prece de abertura. A fé tem um conceito no nosso Evangelho segundo o Espiritismo que ela é um sentimento. É um sentimento, não é algo racional. É algo que nós sentimos e que precisa de desenvolvimento, como quaisquer outros sentimentos. Amor, benevolência, caridade, tudo que é do bem precisa de um trabalho de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. É como extrair lá das nossas entranhas, porque está em nós. Está em nós também a fé. Assim como estão todos os que nós chamamos de virtudes. Mas aí nós vivemos em outro mundo. Nós vivemos no mundo da dor, no mundo da aflição, no mundo da descrença, que é a falta de fé, pequenininha. Já a fé do tamanho de um grão de mostarda, como disse o mestre, já pode mover inúmeras montanhas. Mas a nossa, que não move nenhuma pequena montanha de um sofrimento, de uma aflição, de uma decepção, o que está nos sinalizando? Que merece e precisa da nossa atenção, do nosso cuidado. E como é que nós fazemos isso no dia a dia? Numa rotina tão cheia, às vezes, tantos compromissos. Levanta cedo, faz isso, se higiena, se alimenta, se higieniza, se alimenta, vai trabalhar, cuida de pequeno, cuida de outro familiar, e trabalha e volta. Como é que nós vamos cuidar do espírito no meio disso tudo? De tanto compromisso. Disciplina. Não foi o que foi dito para o Chico Xavier quando ele estava lá, perto dos seus 20 anos de idade, lá em 1932 mais ou menos. Primeira vez que Emmanuel, que foi o seu guia e mentor, que orientava todo o trabalho da prática mediúnica de Chico Xavier, quando veio convocá-lo, porque ele já tinha assumido o compromisso antes de reencarnar, de que iria atuar como médium ostensivo. Quais foram as 3 condições que Emmanuel estabeleceu para que eles pudessem realizar o trabalho conjunto? O compromisso, disciplina, disciplina e disciplina. Uma palavra só, mas com 3 aspectos. Disciplina, quem sabe, dos pensamentos, disciplina dos sentimentos, disciplina nas ações. Cuidado com o que eu penso, cuidado com o que eu sinto, cuidado com o que eu falo, o que eu faço. Não era só uma disciplina de horário, só essa parte que é mais, vou colocar material, parte exterior. Essa também é muito importante, é primordial. Mas em várias ocasiões, Emmanuel veio chamar a atenção. Cuida, olha que a raiva está tomando conta de ti. Olha que a revolta está tomando conta de ti. E isso vai ser oportunidade para que os maus espíritos venham firmar a conexão. Pensamento, sentimentos, ações, vontade. Muita disciplina. Então, o compromisso daquele que tem a mediunidade ostensiva, então vamos estabelecer a diferença. Mediunidade natural foi esse conceito que nós vimos aqui, trazido por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, na questão 59. É a mediunidade natural, é uma faculdade inerente ao ser humano. O que quer dizer isso? Está em nós. Queiramos ou não, gostemos ou não, ela está em nós como as outras faculdades que nós temos, os outros sentidos. Usar ou não é a diferença. Eu vou fazer uso, pode ficar em um estado latente ali. Eu não acredito, não quero saber, não vou usar. E justamente ela é neutra, uma outra diferenciação. Ela é a faculdade em si, ela é neutra. Vai depender do uso que a pessoa faz. Se vai ser realmente para a finalidade para a qual ela foi criada, o bem ou não. Para prejudicar os semelhantes, para fazer o mal aos outros ou para se beneficiar. E tem a mediunidade ostensiva, tem o que
que é essa tal de mediunidade ostensiva, ou mediunidade tarefa, ou mediunidade compromisso, ou mediunidade prova? Nós vamos encontrar aí na literatura espírita. É aquela pessoa que escolheu ou aceitou a tarefa de ser médium quando encarnado, para ser útil no serviço de difusão do bem, para ser útil no serviço, no trabalho de difusão da mensagem do Cristo, para ser útil na assistência aos seus semelhantes, porque o bem aqui está colocado como algo geral, mas ele se manifesta de que forma? Jesus falou: venham, convite, curai os enfermos, aliviai aqueles que estão em dores, curai os leprosos, atendei os enfermos. O Mestre nos convidou a esse trabalho de amor, de irmandade, de nos ajudarmos uns aos outros. O convite é dele. Nós aceitamos ou não. Então ele nos dizendo, todos nós temos a faculdade. Venham trabalhar comigo, venham trabalhar na minha vinha, venham trabalhar na minha seara. E aí nós temos uma história contada pelo Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, Irmão X ou Humberto de Campos, o mesmo espírito, no livro Contos desta e Outra Vida, de um irmão que estava desencarnado. E lembrando o seu passado, ele pedia, ele estava ansioso por reencarnar, por esquecer, porque era tanta aflição, tanta coisa que ele queria logo reencarnar para esquecer, está naquele modo de esquecimento do passado e ter uma nova oportunidade. E ele fez várias requisições aos seus benfeitores. Ai, me dá doença, me dá distúrbio de qualquer tipo no corpo físico, me dá paralisia, me dá idiotia, me dá o que for preciso para eu me libertar dessas minhas questões do passado, desses tormentos que eu tenho, desses deslizes, dessa culpa. Me dá qualquer coisa, muitas coisas ele pediu, de privações do corpo físico, ou de limitações do corpo físico, melhor dizendo. Ele fez aquela requisição e depois veio um orientador espiritual falar com ele: olha, você foi atendido. Você foi atendido, vai poder reencarnar, mas a diretriz do Pai Criador é: misericórdia quero e não sacrifício. Não precisarás habitar um corpo físico cheio de mazelas, cheio de dificuldades, mas poderás extrair a oportunidade de reencarnar na condição de médium ostensivo, com uma sensibilidade bem maior, para ser útil no serviço, na causa do bem, na causa do Cristo, para dedicar um pouco do teu tempo, depois do sustento do corpo, do sustento da tua família, essa outra condição espírita. Nós vamos dedicar o tempo que nós dispusermos depois de cuidar das nossas questões, dos nossos compromissos de trabalho familiares. Vais dedicar esse tempo para ser útil no auxílio ao teu semelhante. E ele ficou feliz, muito feliz e agradecido, e firmou o compromisso. É claro que eu quero, imagina, estou doido para voltar, para poder equacionar as minhas pendências do passado, progredir, me desenvolver, ser alguém útil na sociedade, sair daquela condição que os espíritos nos ajudam na nossa educação, no nosso desenvolvimento, para nós conquistarmos a nossa autonomia, a nossa independência, para nós sairmos da fileira dos necessitados, que são aqueles que vivem pedindo, que vivem muito pedindo ou quase só pedindo, e passarmos para o lado de cá, daqueles que já têm algum esclarecimento, que continuam pedindo, mas que já fazem por si mesmos, mas que já mobilizam as suas forças, as suas energias, as suas capacidades, as suas competências em favor de si mesmos e, por consequência, em favor de outrem. Ou seja, já estão conquistando alguma independência. Então, os espíritos fizeram esse trabalho magnífico. Temos outros médiuns que atuaram antes de Chico Xavier, Zilda Gama, a outra esquecida, Dona Ivone do Amaral Pereira, que temos também obras magníficas antes de Chico Xavier. Mais de 400 obras
pela psicografia extraordinária que era a mecânica de Chico Xavier, que ele estava aqui atuando e podia estar conversando com outra pessoa enquanto os espíritos usavam a mão dele, o braço, para escrever. Quanto consolo, mas também quantos desafios. Virava a madrugada, às vezes atendendo aquelas filas enormes de pessoas que iam do Brasil todo e até do exterior, lá para Minas Gerais. E os irmãos acham que era gratidão que ele recebia todas as vezes? Não era. Até bofetada, até cuspida no rosto, isso nós vemos no filme, humilhações, uma série de coisas. Num dos momentos que ele ficou, meu Deus, mas eu estou aqui fazendo o trabalho do bem, ainda tem que aguentar esse tipo de coisa, em que uma irmã havia lhe dado uma bofetada porque não veio a mensagem que ela queria, do jeito que ela queria, porque ao final da sessão ele lia as mensagens, entregava, e o que ele recebeu foi uma bofetada. E o orientador Emmanuel lhe disse: calma-te, você está com a razão, houve ingratidão, mas ela tem a necessidade. Então a recomendação sempre foi perdoar, porque ele estava ali numa outra condição. Ele conhecia já Jesus, a atuação dos Espíritos, estava na senda do bem com o sacrifício, porque essa é uma das condições que está aqui colocada também nesse capítulo extraordinário do Evangelho, trazida por Allan Kardec. As condições para nós praticarmos a mediunidade. Abnegação. Abnegação tem a ver com renúncia, esquecimento de si mesmo. Renúncia é renúncia a algumas horas de eu estar com a minha família, de eu estar no cinema, de eu estar vendo um filme, de eu estar fazendo outras coisas, para estar no serviço do bem, para estar atendendo alguém. Abnegação. Devotamento. Compromisso. Devotamento é compromisso, dedicação. Os espíritos superiores, eles contam a disciplina também de horário, dia, porque eles têm inúmeros compromissos. Eles não são nossos empregados, não são nossos servidores. Eles contam conosco para um trabalho que é de equipe, que é conjunto. Tem a nossa parte de encarnados e tem a parte deles. Então eles têm uma agenda cheíssima. Então eles contam que naquele dia, naquele horário, estaremos ali para começar aquele trabalho. E eles estarão. E se nós não estamos, nós vamos o quê? O que acontece com quem nós contamos alguma coisa, marcamos alguma coisa, a pessoa não aparece? Ah, eu vou lá, marquei com ele, não apareceu. Vou lá outro dia, também não apareceu. Ou chegou atrasado, está sempre atrasado. O que nós perdemos? A confiança na pessoa. Mesma coisa, é uma relação de ser com ser. Só que um está desencarnado, outro está encarnado. Perde a confiança e não tem trabalho que vá para frente, que dê realmente frutos, que seja efetivo desse jeito. Por isso que assiduidade, pontualidade são também muitíssimo importantes. É a parte exterior. O compromisso do médium em si melhorar é também indispensável. Por quê? O conceito que nós vamos encontrar lá no livro dos médiuns não é de médium perfeito. Esse não existe, porque nós não somos perfeitos. Seria aquele que só estivesse na companhia dos bons espíritos, e isso nós não estamos. Nós estamos imperfeitos ainda. Mas está colocado lá que tem o bom médium, que é aquele que tem o compromisso em atuar no bem. O aspecto moral é primordial para quem nos burilando, e essa é uma oportunidade que a mediunidade dá, porque todas as mensagens que chegam são primeiro para a educação de quem? É do próprio médium, antes de ser para aqueles outros que vão escutar. O Divaldo, quando ele foi lá reclamar para a Joana, que quando foram publicar o livro dele, ele pediu autorização, e já tinha inúmeras mensagens que ele tinha psicografado. Ele disse: posso publicar? Ah, não, ele foi reclamar que ela nunca tinha mandado uma mensagem para ele. Joana de Ângeles, que é a mentora orientadora de Divaldo Pereira Franco, orientadora espiritual. Você já escreveu inúmeros livros, já escrevi para tanta gente, tanta coisa, tanto consolo, e para mim nunca veio nada assim bem particular. Ela olhou para eles: mas tudo que eu escrevi
próprio médium, assim como o primeiro prejudicado, quando ela não é destinada ao bem, quando há o desvio do uso da faculdade, que pode degenerar ou que tem por consequência a obsessão. Nós escutamos o nosso irmão ler aqui, anteriormente à nossa exposição, veio texto sobre obsessão, que é a perturbação espiritual veiculada por irmãos que não desejam o bem, que desejam prejudicar, mas que tem a ver com o desequilíbrio do médium. Então, a mediunidade ostensiva, essa da tarefa, nós temos o preparo do nosso corpo espiritual ou perispírito antes da reencarnação. São trabalhados os centros de força ou chakras que estão no nosso perispírito, que vão ter o reflexo no nosso corpo físico, pelos chamados plexos, que estão mais ou menos na mesma localização. São basicamente não, nós ouvimos falar mais em 7, tem muito mais. Aí nós temos o centro cardíaco, temos aqui na garganta, temos aqui na fronte, temos em cima da cabeça. 7 básicos. Então são trabalhados nos centros de força em linhas gerais. É feito todo um trabalho de preparação no perispírito para que, em reencarnando, a pessoa tenha aquela sensibilidade aflorada, maior, ostensiva, que é para ele atuar no bem, diferente daquela mediunidade natural que está em todos nós. Então é oportunidade de serviço que nós vamos destinar 1 hora por semana, 2 horas, 1 dia, 2 dias, o que for possível, cumpridos os nossos compromissos de labor profissional, de compromissos familiares, e é tão bom. É tão maravilhoso. Estarmos na companhia, porque o bom médium é aquele que faz a conquista, que conquista a assistência dos bons espíritos e é o menos enganado. O menos enganado. Vez por outra, os irmãos que nos orientam, eles até deixam, se nós encontramos na literatura espírita, que venham mensagens de erro para nos testar. Porque nós temos que fazer análise das comunicações recebidas. Análise crítica. Doutrina espírita é isso. Sempre apreciação crítica. Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem sustentação científica, nos fatos científicos, nos fatos mediúnicos, e também tem o seu aspecto moral. Então é uma doutrina filosófica que vai responder a todos os nossos questionamentos e que nós podemos e devemos fazer questionamentos. Nós temos esse direito. Eu tenho dúvida, eu não acredito nisso, eu quero aprender como é que é, eu quero entender. Por isso que em doutrina espírita não tem mistério, não tem nada disso. Todos nós somos convidados a sentar, estudar. Tem a sustentação nos fatos mediúnicos, a parte científica da doutrina, que é justamente um dos benefícios das comunicações, da mediunidade. Os espíritos vêm demonstrar que eles continuam vivendo. Então nós temos a crença ou a existência em Deus, a existência dos espíritos. Esses espíritos, eles nascem e renascem inúmeras vezes, é a reencarnação, outro pilar da doutrina espírita. Eles nascem e renascem em inúmeros mundos, pluralidade dos mundos habitados. E esses seres inteligentes da criação se comunicam. Estando encarnados e desencarnados se comunicam. A mediunidade é outro pilar da doutrina espírita. Então nós temos para o bem a finalidade dessa faculdade extraordinária. E tudo que não tem a ver com o espiritismo é mediunidade, é a mediunidade que não segue as diretrizes espíritas. Se ela está no ser humano, é inerente ao homem, nós já concluímos que não é criação do espiritismo. Porque os fatos mediúnicos, a mediunidade está aí na Terra, no planeta, desde quando então? Desde que o homem apareceu na Terra. Se é uma faculdade do homem, do ser humano, desde que o homem apareceu na Terra, ela está aí, acontecendo. O mediunismo está aí acontecendo. Quando que surgiu o espiritismo? Há pouquíssimo tempo, em 1857. Temos na Bíblia narrados fatos mediúnicos? Temos.
Temos em vários povos, se nós formos pesquisar, inúmeros fatos mediúnicos, comunicação dos seres de outra dimensão. Moisés, quando subiu no Monte Tabor e recebeu as tábuas da lei, elas foram escritos os 10 mandamentos de forma direta? Não sabemos, ou se ele psicografou na pedra, pode ter psicografado direto na pedra, ou os espíritos terem escrito por um fenômeno de efeito físico diretamente na pedra, mas foi recebido da espiritualidade superior. Foram recebidos os 10 mandamentos. Jesus conversou com Moisés e Elias. Monte Tabor é com Jesus. Moisés subiu o Monte Sinai. Falei errado. Monte Tabor foi Jesus. Conversou com Moisés e Elias materializados, porque outros viam, não só Jesus. Os apóstolos que estavam com ele também viram Moisés e Elias. João, Pedro e Tiago. Conversou. Elias, Moisés já eram desencarnados há muitos anos. Então Jesus usou o que ele nos convida a fazer, ele fez. Aliviar o sofrimento do semelhante. Ele promoveu curas, para quem tinha fé, porque era o que ele dizia no final. Vai, porque a tua fé te curou. Olha só. Ele, o Cristo, nem era médium. Se nós formos estudar, de quem ele seria médium? De Deus só, porque o Espírito mais perfeito que pisou na Terra, nosso governador, nosso orientador, mas ele promovia a cura, mas não era ele mesmo disse, não era ele quem curava. A tua fé te curou. Então era a condição daquele que pede o auxílio. Porque a fé é esse sentimento que favorece, que nos predispõe à recepção, à captura, à absorção das benesses divinas, que estão à disposição de todos nós, permanentemente. Quer dizer sempre, 24 horas por dia, o tempo todo. Mas é necessária a nossa ação. A ação é movimento. Eu quero uma cura, eu quero um alívio, eu vou lá receber um passe, eu vou lá no centro espírita para eu aliviar um pouco esses sofrimentos, esse peso que eu carrego. Sento ali. E se eu não estou numa postura receptiva mental, psíquica, não ativei a minha fé, o que acontece? É como se eu tivesse um guarda-chuva em cima de mim, ou uma capa de gelo. Aí os médiuns estão ali atuando, os espíritos estão ali atuando, e nós não recebemos. Ou melhor, nós recebemos, porque carreado para nós, mas nós não absorvemos. André Luiz vai descrever muito isso, um atendimento espírita, no momento do passe, em que uns absorvem o benefício e outros não. E ele pergunta o porquê, qual é a diferença entre um e o outro. E o orientador vai responder que é a fé, uma tensão psíquica favorável. Tensão psíquica favorável o que favorece a absorção das benesses divinas. Então, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, nós não vemos aqui no Centro Espírita imagens, nós não vemos rituais, nós não vemos nada de exterioridade, não vemos simbologia, não vemos roupas especiais de ninguém. Porque é tudo feito com a simplicidade de um pensamento, sentimento, espírito para espírito, alma para alma. Tudo isso que é exterior é dispensável. Nós aprendemos que é dispensável. Respeitamos qualquer outra crença, qualquer outro irmão que preze, que necessite, que prefira. Mas no Espiritismo nós não temos isso, porque aprendemos que é dispensável, desnecessário. O que é imprescindível? O que é uma condição que nós precisamos ter para conectar com os bons espíritos? Nos elevarmos, eles estão sempre nos convidando, a reeducação, a nos elevarmos em pensamento,
em vibração, é subir, é sair do nosso dia a dia, do que nós estamos acostumados, do nosso padrão, a ascender. E como é que nós fazemos isso? Com boas leituras. Sentar, parar, nem que seja um parágrafo, nem que seja uma página, algo que nutra a minha alma. Então, assim como nós precisamos da nutrição do cuidado do corpo, nós precisamos da nutrição do cuidado com a alma. E para isso precisa dedicação de um tempinho na nossa rotina. Lembram que espíritos contam com compromisso, e quando nós falamos aqui na tribuna da importância do Evangelho no lar, sim, naquele dia, naquele horário. Se eu quero também um momento para mim, individual, dia da semana, num horário, pode ser 5 minutos, 15 minutos, o que for possível para nós, para eu parar. A prece é um instrumento que nos ajuda no reequilíbrio, e pela prece nós nos harmonizamos, nós vibramos mais alto, por uma leitura edificante. Quando viemos aqui, nós tiramos o tempo para vir aqui, aprendemos juntos na doutrinária, no grupo de estudo. Tudo isso é investimento no cuidado conosco, no cuidado com o espírito que nós somos. Então, o médium, esse que vai atuar, o médium ostensivo, especialmente, além da abnegação e do devotamento, a humildade. A humildade nos situa na circunstância, no fato de que nós não somos os autores, não somos merecedores de elogio de nada, porque nós não somos os autores do fenômeno. E o mais absoluto desinteresse moral e material. Fazer por querer ver o outro melhor, mais feliz, aliviado. Fazer pelo bem. Fazer porque eu tenho interesse de que o outro sofra menos, de que o outro saia daqui um pouquinho melhor. Ou um hospital, se eu vou lá, qualquer lugar. Agradecemos a atenção, carinhos irmãos. O tema para nós é apaixonante, um tema apaixonante, e é um desafio atuar na mediunidade ostensiva, porque a vigilância, ela precisa estar presente, que é aquela disciplina constante do médium, porque é muito fácil nós deslizarmos, cairmos, desanimarmos, é muito fácil, porque os desafios exteriores da existência, a nossa vida, da nossa condição de encarnados, são grandes. No filme, que recém foi vinculado no cinema, o nosso Lar 2 dos Mensageiros, o mentor vai falar que reencarnar na Terra é como mergulhar nas profundezas do oceano e lá se movimentar. Olha a dificuldade de estar encarnado, mas é um desafio e uma oportunidade grandiosa. Então, se nós conhecemos alguém, familiar, amigo, ou se nós somos portadores dessa mediunidade ostensiva, nós podemos já prestar algum encaminhamento. Se não soubermos dar algum esclarecimento, encaminhamento. Ela não é facilmente diagnosticável, porque a diretriz é primeiro a pessoa se equilibrar, a pessoa se cuidar, a pessoa ficar bem. Se ela tem sensibilidade, começa a ter visões, começa a sentir coisa, começa a escutar, parece que está com alucinações. A primeira questão é sim, vai buscar orientação, assistência médica, vai buscar assistência psicológica, vai buscar também assistência espiritual, e depois de um tempo, em se harmonizando, se reequilibrando, em estudando para conhecer o que é a mediunidade, quais são as diretrizes espíritas, aí com o tempo, se realmente permanecer aquela sensibilidade, aquela faculdade, aí sim nós poderemos verificar se é mediunidade ostensiva, mas para isso precisa de muito estudo, cuidado, atenção. Orientação de quem já estudou um pouquinho mais, que pode nos ajudar nessa caminhada da prática mediúnica. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês, que possamos retornar em paz aos nossos lares. Dois recadinhos. No dia 1º, na segunda-feira, primeiro, a gente tomou então a evangelização, instituto infantil, juventude, tá? A gente teve que adiar por causa das obras, mas no dia 1º retomamos.
pegar o QR Code ali